Judson, volto com você no estúdio. Os Maracás entrou ontem, não é? Temos aqui a Iquara com o caso, Aracatu 2, Barra do Choça 1, Barra do Rocha 4, Brumado 8, Caetanos 1, Itagi 1, Itagibá 7, Itapetinga 8, Itarantim 1, Jaguaquara 5, Jequié subiu ontem, né? Estava em 49, agora já são 54 casos de Covid-19 confirmados em Jequié, o município da região com o maior número de casos, todo mundo também assustado em Jequié. Com esse aumento, a prefeitura disse que os testes estão sendo realizados com mais frequência, por isso que esse número subiu, mas assusta realmente, fica todo mundo assustado, isso dói o coração da gente ao mostrar esses casos todos aqui da região no jornal. Lajeado do Tabocal 1, Licínio de Almeida 1, Livramento de Nossa Senhora 1, Maracás, que não estava nessa lista, entrou agora, são 2 casos confirmados ontem, Mirante 1, Paramirim 2, Piripá 1, Rio do Pires 2, Vitória da Conquista, 31 casos da Covid-19. Os números gerais agora dessas 21 cidades com casos confirmados são 135 casos ao todo confirmados, 1.767 notificados, 115 esperam resultados, 59 pessoas curadas, 870 casos descartados e 6 pessoas já morreram pela Covid-19 aqui na região, que estão recebendo o auxílio emergencial do governo nesse período de pandemia. A gente mostrou aqui que nos últimos dias a fila estava enorme, né, com grande aglomeração, quem ia ao centro da cidade estava vendo, todo mundo muito preocupado. E com o fechamento da rua Maximiliano Fernandes, que é a rua que desce a Tancredo Neves em direção a Barão do Rio Branco, deu para organizar as filas que estão as pessoas estão um pouco mais afastadas, né? Estão mais organizadas, como a gente está vendo aí. Olha só, a prefeitura fez aquelas marcações ali no chão, tá vendo? Para que as pessoas fiquem distantes umas das outras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é preciso manter uma distância mínima de 1 metro entre uma pessoa e outra para evitar a transmissão do coronavírus. E a gente vê aí nas imagens que a maioria absoluta das pessoas está usando máscara, é isso mesmo, se precisar sair de casa, tem de colocar a máscara para evitar se contaminar e também, se for o caso, contaminar as outras pessoas, né? Dona Aline mora ao lado e reclama do aparecimento de insetos e animais peçonhentos. Um foco do mosquito da dengue já foi encontrado na casa dela. Eu não posso abrir janela, eu não posso ir ao quintal, eu não posso ir à varanda, porque eu sou vítima potencial, né, do mosquito da dengue. Ainda segundo a moradora, o dono da casa foi notificado, mas ainda não apareceu para limpar o terreno. O agente de endemia esteve aqui e na folha, né, na planilha de visita, constou a assinatura dela e ele levou o relatório para a Secretaria de Endemias, que realmente foi confirmado o foco existente aí. Essa outra moradora também está preocupada. Já teve chikungunya 2 vezes em 2 anos. Foi a pior experiência da vida. Ficou em repouso em casa durante os 15 dias, sentindo dor pelo corpo e sem conseguir levantar da cama. Para não ter de passar por isso novamente, ela pede que alguma providência seja tomada com a casa abandonada ao lado. Pensa que é brincadeira, você ficar 15 dias em cima de uma cama, sem poder nem levantar direito, sentindo dores, o corpo todo canjicado, como se fosse uma alergia, coçando o tempo todo. Eu, que sou do grupo de risco, tenho diabetes, sou hipertensa, estou trancada dentro de minha casa, por causa da pandemia, há mais de 50 dias e agora com as portas fechadas. O índice de infestação em toda a cidade está em 6,6%, muito acima do tolerado pelo Ministério da Saúde, que é de até 1%. Os casos de dengue este ano em Vitória da Conquista devem superar os de 2019. Até o momento, o número de notificações na cidade já é quase 3 vezes maior que o registrado em todo o ano passado. Em 2019, foram 491 notificações de dengue e 173 casos confirmados. Chikungunya foram 43 notificações e 7 casos confirmados. Zika foram 72 notificações e 2 confirmados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 2 mulheres morreram por dengue hemorrágica neste ano em Vitória da Conquista. Uma tinha 42 anos e morava no bairro Alto Marom. A outra tinha 47 anos e residia no bairro Guarani. Os números da dengue são preocupantes na cidade. De janeiro a abril deste ano,
foram 1.398 notificações e 128 casos confirmados. De chikungunya foram 172 notificações até agora, com 2 confirmações. Zika foram 135 notificações e 1 confirmação. Para combater o mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura está utilizando carros com fumacê. Os bairros que estão recebendo a aplicação do fumacê neste período são Bairro Brasil, Vila América, Ipanema, Jardim Guanabara, Alto da Boa Vista, Leblon, Sumaré, Cruzeiro, Petrópolis, Urb 5, Urb 6, Alto Marom, Campinhos, Alegria e Patagônia. O fumacê será aplicado sempre no horário de 5 às 8 da noite, de segunda a sábado. A orientação é que no momento em que o veículo estiver passando, os moradores devem estar em alerta para abrirem as portas e janelas. É isso, abre. Feira de Santana, Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Você que está chegando agora, essas imagens, esse longo congestionamento é por causa de uma cratera que surgiu na BR-324, perto aí da cidade de Candeias, e está provocando todo esse congestionamento. Daqui a pouco a gente traz mais informações justamente sobre esse longo congestionamento que com certeza vai atrapalhar a vida de muita gente que nesse momento precisa viajar, precisa pegar a estrada para levar produtos aí para as cidades, tanto do interior e trazer também aqui para a capital. Pela Covid-19, um número quase 200 casos a mais que o último boletim. 4 pessoas morreram após a última divulgação, totalizando aí 104 mortes até agora em todo o estado. Vou mostrar aqui para vocês mais alguns números também. 203 profissionais de saúde estão infectados desses casos confirmados, 7.929 casos foram descartados, 288 pessoas estão internadas, sendo 90 delas em UTIs e 582 pessoas estão recuperadas. Ainda existem 2.012 casos monitorados. De fato, essas filas preocupam muito, porque a gente sabe que são aglomerações que podem favorecer a propagação da doença. Por outro lado, a gente sabe que as pessoas estão lá por necessidade, porque precisam do dinheiro, mas realmente a gente observa com muita preocupação por conta justamente aqui desses números que não param de subir. Ou seja, tem que agir. O caixão estava aberto, a família teve contato com o corpo e, segundo a família, durante o velório, a Secretaria Municipal de Saúde, ali de Itapetinga, entrou em contato para saber se esse velório estava acontecendo com a tampa do caixão fechada ou aberta. A família disse que eles não receberam nenhuma instrução da Secretaria Municipal de Saúde ali de Itapetinga com relação ao velório. Então, por isso, quando a funerária perguntou a eles se queria que velasse de porta aberta, de caixão aberto ou fechado, eles disseram que queria que tivesse o caixão aberto. Só que o que aconteceu? Depois desse velório, um filho desse senhor de 74 anos que faleceu começou a apresentar os sintomas da Covid-19. Ele também já realizou o teste, estamos aguardando o resultado. E como eu disse aqui no começo que eu estava contando essa história, que é um pouco até complicada, Sodac, o resultado do positivo para a Covid-19 desse senhor de 74 anos só saiu no dia posterior. A Secretaria de Saúde do Estado disse que, pelo decreto, a funerária, que era particular, que tinha feito o velório e também o enterro, que foi no cemitério particular, tinha que ter seguido todas essas normas. Segundo a família, eles não foram informados e, quando perguntados pela funerária se queriam ou não a porta aberta, eles preferiram, é claro, a porta aberta. A gente sabe que é um momento de muita dor e que não cabe muitas vezes a família ter que decidir esse tipo de situação, Sodac? Infelizmente, aí a gente está aguardando para ver. Não se sabe quantas pessoas estavam nesse velório ainda, mas a gente já sabe que uma fez o teste para ver se vai dar positivo para a Covid-19. Santo Amaro, e nesse transporte aí o que está valendo? O transporte coletivo público e privado, rodoviário, hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. Essa medida passa a valer a partir dessa sexta-feira. E nesse mesmo decreto, o Estado autorizou o retorno ao transporte lá em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Isso porque o município completou 14 dias sem novos casos de Covid-19. Para rever esse mapa, saber se você pode circular na mesa da pizzaria, após roubar a farmácia ao lado, o assaltante se aproximou dessa mesa aí, puxou a arma e anunciou o assalto. Ele levou as carteiras e os celulares das pessoas que estavam aí. Em seguida, correu para a moto, o comparsa já estava lá esperando e os dois fugiram. A gente está revendo mais uma vez as imagens aí, os homens sentados na mesa,
O outro já tinha assaltado uma farmácia do lado e aí acabou levando os celulares e as carteiras desses dois homens que estavam sentados aí nessa mesa. Isso aconteceu em Vilas do Atlântico, aqui na região metropolitana de Salvador. Aí num local que tem aproximadamente 800 metros quadrados e, de acordo com os bombeiros, 40% dessa área ficou destruída. Por conta das peças dos veículos e de algumas sucatas que estavam lá, isso acabou contribuindo para que as chamas se alastrassem. O incêndio só foi contido hoje por volta das 6h15 da manhã. E agora há pouco os bombeiros retornaram para lá para fazer o rescaldo. Não há informações, Sodak, sobre vítimas. Essas informações são do tenente Márcio Pedreira, que comandou a operação. Volto com você aí no estúdio. 4 pessoas morreram por causa da doença, sendo 66 em Salvador. As últimas 4 mortes todas foram aqui na capital baiana. E as outras cidades também com registros de pessoas que morreram foram Lauro de Freitas com 5, Ilhéus e Uruçuca com 4, Itabuna e Vitória da Conquista 3, Gongogi e Piauí e Itapetinga 2 e, com um caso cada, Adustina, Água Fria, Araci, Belmonte, Camaçari, Capim Grosso, Catu, Feira de Santana, Itajibá, Itapé, Juazeiro, Nilo Peçanha e Utinga. As doenças pré-existentes mais comuns entre as pessoas que morreram por Covid-19 são hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Mais da metade das mortes aconteceram em hospitais públicos. Ontem completou um mês que a primeira morte foi registrada aqui no estado. E é o seguinte, a CESAB começou a divulgar o balanço dos leitos exclusivos para a doença no estado e por isso os números foram reajustados e tem uma diferença importante na contagem feita até a última terça, que trazia 985 leitos. Vou mostrar aqui para vocês aqui no Touch, são agora 785. É que os leitos de retaguarda, que são os leitos extras criados para pacientes de Covid, foram retirados da lista porque não foram todos entregues. Desses leitos, 467 são clínicos e 198 deles estão ocupados, o que representa 42,4%, e de UTI, 318 leitos estão disponíveis, sendo 90 deles ocupados, o que totaliza 28,3% da capacidade, viu, Sodak? Já está aumentando realmente a quantidade de leitos sendo utilizados aí. Os clínicos deu um bom salto, né? Quase 50% já ocupados. A gente sabe o quanto é importante ter esse acompanhamento para saber se aquela curva realmente está funcionando ou não, se a gente está conseguindo achatar ela ou não. Exatamente, esse é o desafio, né? Daqui a pouco... Fala Conquista Online, se inscreva e deixe o seu gostei.